Olá, alunos do Gran Cursos. Eu sou Rafael Barbosa, professor de Administração Geral e Pública, e nesse bloco nós vamos dar início ao estudo de um tema bastante ambíguo e que não tem definições muito precisas na bibliografia em geral, que é o tema imagem institucional e identidade. Quando nós nos referirmos a esses assuntos, eles atravessam os temas comunicação organizacional, marketing, comportamento organizacional. Então, eu diria que os dois temas são transversais e isso gera essa enorme ambiguidade e dificuldade de torná-los mais objetivos, mais precisos. Como nosso objetivo é se preparar para provas de concursos públicos, nós vamos pegar esses conceitos que são pouco claros e subjetivos e torná-los mais objetivos, mais específicos. Então, sem mais delongas, vamos começar a trabalhar, vem comigo. Olha só, nós vamos começar pelo conceito de imagem. Aí eu peço que você dê um passo a mais e enxergue o seguinte. Imagine que isso aqui que eu estou desenhando é uma organização qualquer. Então tá aqui a portinha de entrada da organização e um monte de janelinha. Isso aqui é a organização. Ou empresa. Aí eu quero que você pare e pense. A organização possui um conjunto de clientes. Então eu vou colocar aqui, ó, os clientes da organização. Cada bonequinho desse que eu estou desenhando é um cliente da organização. Aí, vamos colocar aqui mais gente? Vamos colocar mais gente aqui nessa brincadeira. Vamos colocar também fornecedores. Vamos colocar também o público em geral. Aí eu quero que você pare e pense no seguinte agora. Cada uma dessas pessoas enxerga a organização de um jeito. Então, essa pessoa enxerga a organização de um jeito, essa aqui enxerga a organização de outro jeito, essa enxerga a organização de outro jeito. O que significa isso, pessoal? Que cada pessoa tem uma percepção acerca da organização. Então, estou colocando aqui, ó, a percepção acerca da organização. Aí você vai parar e pensar. Esse primeiro tem uma percepção muito boa. Esse segundo tem uma percepção média. Esse terceiro tem uma percepção ruim. Agora vamos parar e pensar. Esses demais stakeholders, essas demais partes interessadas, também possuem uma percepção? Sim. Esse aqui, ó, percebe a organização de forma boa. Esse aqui percebe a organização de forma neutra. Aí eu quero que você pare e pense no seguinte: o que nós temos aí? Nós temos a percepção do público acerca da organização. Então, olha lá. Essa organização precisa zelar pela sua imagem. E o que é a sua imagem da forma mais simples possível? Quando eu pensar em imagem, a primeira coisa que precisa lhe vir à cabeça é a seguinte: imagem nada mais é do que a percepção do público acerca da organização. Então você coloca aqui, ó, percepção do público acerca da organização. Aí aqui nós temos um pontinho interessantíssimo. Por quê? Quando eu falo percepção, essa percepção vai variar de acordo com as experiências, de acordo com as expectativas, de acordo com o nível de relacionamento do público-alvo com a organização. Então, nós temos que ter em mente que essa percepção é extremamente subjetiva. Então, você vem aqui e coloca comigo. Essa noção de imagem, que é a percepção do público acerca da organização, é caracterizada por sua subjetividade. Por que subjetividade? Motivo simples, pessoal. Subjetividade porque ela varia de pessoa para pessoa. Então você pode colocar aqui, ó, que ela varia de pessoa para pessoa.
Agora, por que ela varia de pessoa para pessoa? Ela varia em razão, por exemplo, vou colocar aqui apenas situações exemplificativas. Varia em razão das experiências passadas, varia em razão da comunicação organizacional, varia em razão, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, das expectativas do cliente. Então, note, essa percepção do público-alvo acerca da organização, que é algo caracterizado pela subjetividade e que varia bastante, é construída não de um dia para o outro, ela é construída ao longo do tempo. Aí nós podemos utilizar como exemplo aqui na brincadeira o seguinte: ao invés de chamar de organização, vamos chamar isso aqui de Caixa Econômica Federal, por exemplo. Quando eu olho para a Caixa Econômica Federal, qual é a percepção do público acerca da Caixa Econômica Federal? Como é a imagem? Isso vai depender de inúmeros aspectos. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal é um banco muito bom para financiamento imobiliário, imobiliário. É um banco muito bom também porque administra diversos benefícios sociais. Então, vamos lá. As pessoas que são usuárias do financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal e tiveram uma boa experiência e suas expectativas atendidas, tendem a ter uma percepção positiva da Caixa Econômica Federal. As pessoas que fizeram financiamento imobiliário e não tiveram suas expectativas atendidas, tendem a ter uma imagem ruim. Agora, olha só, nós temos que ter em mente que essa imagem vai variar de pessoa para pessoa, só que existem grupos de pessoas com percepções semelhantes. Existem segmentos de pessoas que possuem percepções semelhantes. Então nós podemos fixar o seguinte: essa imagem pode ser aquela imagem percebida pela maioria dos stakeholders da organização, pela maioria das pessoas que com ela se relacionam. Agora, note o seguinte: essa imagem precisa ser administrada? Precisa ser administrada para tentar manter sempre uma percepção positiva da organização. Isso porque essa percepção positiva da organização impacta positivamente em sua reputação. Então, por exemplo, se eu sou uma organização que tem o hábito de atrasar o pagamento aos fornecedores, eu crio uma imagem de que demoro para pagar. Tipo serviço público. O serviço público demora para pagar os fornecedores. E criou-se essa imagem, criou-se essa pecha. Hoje ela nem é tão real em algumas esferas, eu diria, em outras esferas continua demorando para pagar, mas em algumas esferas paga regularmente. Contudo, o que nós temos que ter em mente? Criou-se uma imagem e essa imagem precisa ser gerenciada, precisa ser administrada. Então você vem aqui e coloca a imagem precisa ser gerenciada. Precisa ser administrada. Aí você vai parar e pensar no seguinte, então. Quando eu falo imagem, é aquilo que a organização realmente é? Não. Imagem é aquilo que as pessoas percebem acerca da organização. Por exemplo, você que está acompanhando essa aula tem uma imagem sobre mim. O que é essa imagem? A percepção que você tem sobre mim. Você deve pensar assim: pô, esse Rafael parece ser sério pra caramba. E aí, na realidade, pode ser que não seja nada sério. Então, note, quando eu falo imagem, é aquilo que você imagina em sua mente acerca de algo. É aquilo que você pensa acerca de algo. Repito, quando eu falar imagem, você tem que pensar em algo caracterizado pela subjetividade. Varia enormemente de pessoa para pessoa. Agora eu quero que você volte comigo para cá e vamos lá para um breve conceito de imagem. Vamos lá, a imagem de uma organização refere-se à percepção coletiva que o público interno e externo tem dela. Então, bora lá?
Como você vai resumir isso? Quando eu falar imagem, você vai pensar em quê? Você vai pensar diretamente na percepção do público sobre a organização. Qual é a palavra-chave aqui, pessoal? Percepção. Quando eu me refiro a essa percepção, ela é objetiva ou subjetiva? Ela é subjetiva, ou seja, varia de pessoa para pessoa. Agora, vamos lá. A imagem de uma organização refere-se à percepção coletiva. Opa, ela é subjetiva? É. Só que se eu pego a percepção da maior parte do público-alvo da organização, eu tenho a imagem. Então, note que a imagem é a percepção, que é algo subjetivo, do público sobre a organização, sendo que a imagem é construída pela maioria do público. Aí vamos lá. Essa percepção é influenciada por experiências das pessoas, comunicações, comportamentos da organização e seus símbolos, entre outros. A imagem é uma representação mental construída a partir das interações e informações recebidas sobre a organização. Então, vamos lá. O que influencia a imagem? Essa percepção é influenciada. Aí vamos colocar aqui alguns exemplos. Por experiências, por exemplo, você, aluno GRAM, teve várias experiências ao longo do seu curso. Cada uma dessas experiências vai ajudar, auxiliar a formar a imagem que você tem do GRAM. Então, note, nós temos que trabalhar para que você tenha sempre experiências positivas para que, ao final, você saia com a imagem positiva da empresa. Agora, se você começa a ter inúmeras dificuldades para operar a nossa plataforma, começa a identificar diversas falhas no nosso serviço, isso vai fazer com que você passe a ter uma imagem negativa. Então, nós temos que gerenciar a experiência dos clientes, por exemplo, para manter uma imagem favorável. Vamos lá. É influenciada pela comunicação da organização. Aí eu quero que vocês pensem, por exemplo, no trabalho de relações públicas do GRAM. Como é que o GRAM se comunica com os alunos? Sempre da maneira mais simples, direta, objetiva, cordial e se pautando pela neutralidade. O GRAM tem uma política de neutralidade. Então, dificilmente você vai ver o GRAM Cursos envolvido em conflitos ligados à política, conflitos sociais, conflitos ou opiniões acerca de aspectos econômicos. O GRAM mantém uma posição de neutralidade em suas comunicações para respeitar as pessoas que são diferentes e pensam diferente. Então, a nossa comunicação é pautada pelo respeito e neutralidade. Vamos lá. Comportamento da organização. Como nós nos comportamos? Vamos pensar aqui no comportamento. Quando eu me refiro ao comportamento da organização, é o como a organização se comporta no ambiente para obter lucro, por exemplo. Então, vamos lá. O que é uma estratégia organizacional? A estratégia está diretamente relacionada com como a organização se comporta para alcançar os seus objetivos. Então, o que é uma estratégia organizacional de sucesso? É aquela que permite que a organização se comporte no ambiente externo de modo que alcance seus objetivos. Agora, olha lá. Quando eu falo comportamento da organização, isso está associado, por exemplo, com o alinhamento entre a missão da organização e as ações da organização. Vou exemplificar. Atualmente, para você ingressar no Poder Judiciário ou no Ministério Público, que são alguns órgãos da administração pública que remuneram muito bem, é necessário um nível superior. Opa, isso fez com que os concursos do Poder Judiciário e do Ministério Público ficassem inacessíveis àqueles que têm nível médio. Então, isso dificulta o trabalho do GRAM de mudar vidas por meio da educação. Então, nós temos a Faculdade GRAM. A Faculdade GRAM é uma faculdade que você tem mensalidades que chegam até R$ 81. Por que a mensalidade é tão barata? É só porque o GRAM busca lucro? Não, é porque a missão do GRAM é mudar vidas por meio da educação, e isso significa tornar a educação mais acessível a todos. Para fazer a Faculdade GRAM, você precisa de um celular e R$ 81 por mês. Então, note o seguinte, a missão da organização
no caso GRAN, é mudar vidas por meio da educação. Como ela se comporta? Fornecendo educação superior de altíssima qualidade pelo menor preço do mercado. Isso é um comportamento alinhado à sua missão, que é mudar vidas por meio da educação. Então, note que isso vai viabilizar que as pessoas que não tenham condições de fazer uma faculdade para concorrer nos concursos do Judiciário e do Ministério Público voltem a ter essa oportunidade. Aí você vai dar um passinho a mais e fixar ainda o seguinte: essa imagem é influenciada ainda pelos símbolos da organização. Quando eu me refiro aos símbolos, isso envolve desde aspectos ligados à marca até jingles, cultura organizacional, entre outros. Então, note o seguinte: imagem, a percepção do público sobre a organização é algo extremamente subjetivo e ela é influenciada por diversos aspectos, entre os quais as experiências das pessoas com a organização, a comunicação dessa organização, o como ela se comporta e os seus símbolos. E nós podemos acrescentar aqui ainda que a imagem, por ser uma percepção, é uma representação mental acerca da organização. Então coloque aí, essa imagem é uma representação mental. Logo, nós podemos afirmar o seguinte, que essa percepção é algo extremamente intangível. Então, uma empresa que tem uma boa imagem, uma boa reputação, é uma empresa que tem um enorme capital intangível. Agora você vai dar um passinho a mais comigo. Feitas essas considerações sobre o que é imagem, vamos tentar diferenciar de forma bastante direta e objetiva imagem de identidade, já que nós temos que diferenciar esses dois conceitos. Aí minha sugestão é que você pense da seguinte maneira. Olha lá. Essa aqui, ó, é a organização. Essa é a organização. Esse aqui é o público da organização. Quando eu me refiro ao público da organização, o que você tem que ter em mente? O público da organização tem uma percepção acerca da organização. Percepção do público. O que é essa percepção do público? É a imagem, que pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser neutra. O que você vai lembrar agora? Essa percepção do público da organização acerca da organização, a sua imagem, é altamente subjetiva, ela é altamente intangível, ela, repito, é uma percepção. Agora, olha só, aqui dentro da organização, note, agora eu estou falando da área interna da organização. Nós temos aqui dentro da organização diversos empregados. Eu quero que você pense agora nos empregados da organização. Os empregados da organização também têm uma percepção sobre a organização. Eles também enxergam a organização de uma forma. Agora, note o seguinte, alguns empregados podem enxergar a organização de forma positiva, outros empregados podem enxergar a organização de forma negativa, outros podem enxergar de forma bastante neutra, mas os empregados também possuem uma percepção da organização. Aí nós começamos a entrar no conceito de identidade. Opa! Quando eu me referi à identidade, você já perceba que eu estou falando de um aspecto mais interno à organização. É um aspecto mais voltado para dentro. Aí eu quero que você venha comigo aqui para o seguinte, olha lá. Identidade organizacional é como a organização se vê e quais valores, atributos e características ela escolhe para se representar. Então, olha lá. Você vai fixar a identidade como valores, atributos,
características. Agora, esses valores, atributos e características representam a organização. É como a organização se vê. Agora, a organização não tem vida própria. Então, quem é que vê a organização e reconhece seus valores, atributos e características? São os empregados. Então, note que a identidade é o como os empregados enxergam esses valores, atributos e características. Ou seja, a forma como os empregados se identificam é a forma como a organização se vê. Aí você vai parar e pensar no seguinte: então, a identidade, diferentemente da imagem, é aquilo que a organização realmente é. É aquilo que a organização realmente pratica. Seria a sua identidade de fato, o como ela se identifica. Nós não nos identificamos por meio de nossa identidade. A organização é a mesma coisa. Identidade é o que ela realmente é. Então, note, pode ser que uma organização tenha uma identidade de um jeito e uma imagem de outro completamente distinto da identidade. Porque a imagem é algo subjetivo, a identidade é algo mais objetivo. Identidade é aquilo que a organização realmente é, ao passo que a imagem é a percepção que as pessoas têm acerca da organização. Aí você vai voltar aqui comigo e vamos lá. Vamos dar um passinho a mais. Olha lá. A identidade organizacional é como a organização se vê e quais valores, atributos e características ela escolhe para se representar. Ao passo que a imagem é a percepção externa dessa identidade, ou seja, como a organização é vista por seu público-alvo. Enquanto a identidade é construída internamente, a imagem é formada externamente. Então essa aqui é uma breve distinção entre identidade e imagem. Vamos dar um passinho a mais, vem comigo. Algumas características e aspectos mais relevantes, aqui eu estou me referindo à imagem, viu, pessoal? Quando eu me refiro à imagem, algumas características básicas, ela é altamente subjetiva, porque ela é altamente subjetiva, já que ela varia entre os diferentes grupos de stakeholders, de clientes, de fornecedores. A imagem é caracterizada pelo seu dinamismo, já que ela pode mudar rapidamente. Por exemplo, a Vale do Rio Doce tem uma imagem de empresa que preserva o meio ambiente. Rompe uma barragem, essa imagem vai por água abaixo de um dia para o outro. Então, ela é caracterizada pelo seu dinamismo. E influência. A imagem tem um impacto direto na reputação da organização, nas decisões de compra e na lealdade dos stakeholders. Por exemplo, os clientes tendem a ser mais leais quando eles percebem a organização de forma favorável e positiva. Vamos lá, dando um passinho a mais na nossa brincadeira. Gestão da imagem. A gestão da imagem envolve diversas estratégias de comunicação e marketing, pessoal. Então, a imagem pode ser gerenciada? Pode, para influenciar positivamente a percepção pública. Isso inclui o gerenciamento de crises, relações públicas, publicidade, responsabilidade social e corporativa. Então, olha só, eu quero que você pense no seguinte: a imagem tem que ser gerenciada? Tem que ser gerenciada. Entre as áreas que compõem a organização, qual a principal responsável por zelar pela imagem da organização? É a área de relações públicas. Ela é a principal responsável por zelar pela imagem da organização. Além disso, vamos supor que rompeu uma barragem da Vale do Rio Doce. Opa, eu vou precisar aí de uma gestão de crise para conter os danos à imagem da organização. Além disso, eu vou precisar investir em publicidade, publicidade que crie na percepção do público uma imagem positiva. Outro aspecto que favorece a imagem da organização, responsabilidade socioambiental. Se você pegar bancos públicos como Banco do Brasil ou Banco do Estado do Nordeste, Banco do Nordeste do Brasil, dos estados do Nordeste,
você vai perceber que eles são bancos muito voltados para a responsabilidade socioambiental, sendo que o Banco do Brasil já foi inclusive reconhecido como a instituição financeira mais sustentável do planeta. Aí você para e pense no seguinte: eu vou gerir a imagem incluindo relações públicas, gestão de crise, publicidade, responsabilidade social, socioambiental, perdão, para quê? Para assegurar que a percepção pública esteja alinhada com a identidade e os valores da organização. Eu quero assegurar que a percepção pública seja positiva. Esse é o ponto. Vamos lá, pessoal. Dando um passinho a mais na nossa brincadeira, nós vamos ingressar aqui no conceito de identidade. Então, por hora, nós vamos encerrar esse bloco. No bloco seguinte, nós voltamos para detalhar o conceito de identidade organizacional. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.